Vamos lá, galera. A gente vai continuar aqui a disciplina, né? Álgebra Linear 2, do professor responsável José Filho. Eu, professor Gilvan Souza, sou tutor do Polo Bragança. Essa aula é aula referente da semana 4, referente ao dia 21. Aqui a gente vai falar sobre espaços vetoriais. Seja um conjunto V não vazio sobre o qual estão definidas as operações adição e multiplicação por escalar, isto é, para todo o IV pertencente ao conjunto V, U mais V também está dentro do conjunto V, né? Então o conjunto V é fechado com relação à soma. E para todo escalar K é real, e para todo pertencente a V, se eu pegar o escalar e multiplicar pelo vetor V, ele continua dentro do conjunto V grande, né? Então também aqui ele é fechado com relação à multiplicação por escalar. Essas propriedades acima dizem que a operação adição é fechada e a multiplicação por escalar também é fechada, né? Ok? O conjunto V com as operações de adição e multiplicação por escalar é chamado de espaço vetorial real ou espaço vetorial sobre R. Se forem verificadas propriedades em relação 1, adição A1, U mais V é igual a V mais U para todo U e V pertencente ao conjunto V. A2, a primeira é a comutativa, a segunda é associativa. U mais V, primeiro fazendo a soma de U mais V, depois somar com o W, é indiferente, ou seja, é igual a U, mais somado V com W primeiro, para todos U, V e W que estão dentro do conjunto V. Ok? A 3 significa que existe um elemento nulo pertencente ao conjunto V, tal que U mais o nulo é igual ao nulo mais o U, que vai dar o próprio U, né, para todo o U pertencente ao conjunto V. A 4, para todo U pertencente a V, existe o seu oposto, menos U, que também pertence a V, e somando U mais U menos V, dá o elemento neutro da propriedade A3. Essas 4 para soma, ok? De novo, fazendo as mesmas jogadas, mas agora usando 4 propriedades para multiplicação. Aqui só tem que ter um cuidado. Qual é? Que A e B são escalares, são números reais, tá? Então se eu pegar e multiplicar B e depois por U, é indiferente se eu multiplicar primeiro o B vezes U e depois multiplicar por A, ok? M2, ele é distributivo em relação aos escalares, né? Então o A somado com B, lembrando que A e B são escalares, vezes a multiplicação por U é indiferente, ou seja, A vezes U mais B vezes U, ok? A M3 também é uma distributiva, mas agora com relação aos vetores U e V, né? Então aqui vai ficar A, que multiplica U mais V entre parênteses, é igual a vezes U mais A vezes V. E existe o número 1, né, que é o elemento unitário vezes U, que dá o próprio U, ok? Subespaços vetoriais. Deixa eu só voltar aqui. Então, se o professor pedir para um dado determinado conjunto com as operações que ele passar lá, seja espaços vetoriais, o que é que você tem que fazer? Você tem que mostrar as 4 propriedades para a soma e as 4 propriedades para a multiplicação, ok? Subespaços vetoriais. Como o próprio nome está falando, sub, né? Um pedaço do espaço vetorial. Dado um espaço vetorial V, já estou afirmando que o V é um espaço, um subconjunto S não vazio será um subespaço se acontecer o seguinte: ele não for nulo, não, desculpa, ele não for vazio, se o S não for vazio, né, que não está aqui, mas se acontecer de o IV está dentro do S, a soma também está dentro do S, né? E para todo A
pertencente aos números reais e U pertencente a S, então a U está dentro do S. Aqui, esse W aqui, bora trocar para o S, tá bom? Observações. 1. Nas condições da definição acima, garante que se operarmos em S, soma e multiplicação por escalar, não obteremos um vetor fora de S. É fechado, né? Isto é, S é ele próprio um espaço vetorial. Acaba sendo ele um próprio espaço vetorial, ok? 2. Qualquer subespaço S de V contém o vetor nulo, pois basta fazer A igual a zero na condição 2. Se eu fizer A igual a zero na condição 2, e lembrando que 0 vezes U é 0, né? Ou seja, dá o vetor nulo, desculpa, tá ok? Não é 0, é o vetor nulo. Bom? E aqui o subespaço... Cadê? Subespaços triviais, que é o próprio nulo, e o S sendo o próprio V. Aí não tem graça nenhuma, né? Ok? Beleza. Combinação linear e conjuntos linearmente independentes, ou seja, LI, e linearmente dependente, ou seja, LD. Sejam os vetores V1, V2, V3, V4 até Vn do espaço vetorial V e os escalares A1, A2, A3, A4 até AN, qualquer vetor V da forma V igual A1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3 mais AN, Vn é chamado de combinação linear dos vetores V1, V2, V3 e Vn. Os vetores V1, V2 e Vn são Li se a equação, então esta equação aqui, ó, onde eu vou trocar aqui o vetor V que está aqui no começo pelo vetor nulo, tá? O vetor nulo do espaço, tem que ter um pouco de cuidado, porque o vetor nulo do espaço do R2 é o conjunto, é o vetor 0, 0. Já o vetor nulo do R3 é o 0, 0, 0, tá? Tem 3 coordenadas iguais a 0 no R3. No vetor nulo do R2 tem 2 coordenadas iguais a 0. Então tem que ter cuidado com isso, tá bom? Então aqui não é um 0, aqui é o vetor nulo, tá bom? Ok. Admitindo somente a solução nula. Então quando a gente fizer essa equação aqui, a gente vai obter N equações com N variáveis, ok? Que são as A1, A2, A3 até a N. E o sistema ele é homogêneo. Então, se esse sistema homogêneo admite somente a solução nula, ou seja, todos os AIs são iguais a zero, o que é que a gente pode concluir? Que os vetores V1, V2 e V3, V4 e Vn são LI. Se pelo menos um alfaí desse aqui, for diferente de zero, dizemos que os vetores são LD, tá bom? Então, para que esse seja LI, todos os alfas, todos os A's são iguais a zero. Se tiver um A desse aí que não seja zero, já posso afirmar de cara que é LD. Ou seja, linearmente dependentes, tá? Ou seja, um vetor depende dos outros, né? Essa que é a grande sacada. O LI, um vetor não depende de ninguém, tá? Ok? Base do espaço vetorial. Um conjunto B formado pelos vetores V1, V2, Vn é uma base do espaço vetorial V. Se acontecer o quê? Se o B, ou seja, se os vetores V1, V2, V3 e Vn são LI, e B gera o espaço vetorial V. O que é gerar? Volta para o espaço, ok? Então é isso que significa. Então toda vez que o professor pedir para que seja a base, eu tenho que provar o quê? Que é LI e gerar o espaço, tá bom? 2. B. Se o B é formado pelos conjuntos, os vetores V1, V2 e Vn, é uma base do espaço vetorial, então um conjunto com mais de N a quantidade de vetores que está aqui na base, se tiver um a mais do que isso, já posso afirmar com certeza essa propriedade que os vetores vão ser LD,
ok? Duas bases quaisquer possuem o mesmo número de vetores. Lembrando, a base ela não é única, tá? Então eu posso ter várias bases para o R2, várias bases para o R3, várias bases para qualquer espaços vetoriais, tá bom? Ela não é única, isso é garantia. Mas o que é único é o número, ou seja, a quantidade de vetores que formam a base, isso é verdade. Só tem um número n que forma uma quantidade certa da base, tá bom? Dimensão, isso tem a ver com a dimensão. Então, dimensão, seja ver um espaço vetorial que tem uma base com n vetores, então a dimensão é n, ó, a quantidade de vetores que formam a base. E denotamos por dimensão de V igual a n. Por exemplo, qual é a dimensão do R2? É 2, do R3 é 3, tá? Isso aí o livro faz, tá bom? Se o S é um subespaço de V, então a dimensão de S ela é menor ou igual a N. Isso é fato, né? Que é um pedaço, né? Vou fazer aqui um exemplo 1. Seja o R2, né? É o par XY, com X e Y sendo números reais. Então, qualquer vetor XY do R2 pode ser expresso como soma de dois vetores, né? Que são esses aqui. O x0 somado com 0y. Como o x é um número, eu vou tirar ele daí. Então, eu vou tirar, colocando ele em evidência, fica quem? x10, e tirando também o y em evidência, fica quem? y01. Logo, o R2 é gerado por esses dois vetores. O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou escrevendo o vetor xy com uma combinação linear de quem? Dos vetores 1, 0 e do vetor 0, 1. Com isso, eu posso te afirmar com certeza que esses vetores aqui, ó, 1, 0 e 0, 1, é uma base do R2, é chamado de base canônica, né? Por que base? Porque eles são LI. Se você fizer a combinação linear dele igual ao vetor nulo, você vai encontrar sempre o x valendo 0 ou y valendo 0 na equação da combinação linear, tá? Que foi feita anteriormente. E esses vetores são LIs, né? E gera o espaço, tá? A gente está vendo aqui nessa equação aqui em cima, ó, essa aqui que eu estou passando o mouse, que gera o espaço R2. Se gera e LI, então é uma base, né? B, formado por esses vetores, é uma base do R2, também chamada de uma base canônica. Quantos vetores tem essa base? Tem 2, por isso que a dimensão do R2 é igual a 2, tem uma quantidade 2 de vetores. Essa base não é única, como eu falei anteriormente, né? Ela não é única, mas essa aqui é a melhor de todas, tá? Qualquer espaço tem essa base canônica, tá bom? Com isso, espero que tenham gostado da aula.